O ministro da Defesa do Paquistão informou que um ataque indiano à região da Caxemira é iminente. Enquanto isso, a Europa ontem teve o maior apagão da história na Espanha e Portugal. Quais foram as causas? Vamos falar sobre isso no vídeo. E o Putin anuncia um cessar-fogo unilateral de 3 dias, de 8 a 10 de maio, para comemorar os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo, deixa a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui. Tudo isso é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é interessante e entregue para mais pessoas. Ontem, o ministro de Defesa do Paquistão emitiu uma declaração de que a guerra entre Paquistão e Índia é iminente. A Índia está prestes a iniciar uma incursão na região da Caxemira paquistanesa nos próximos 3 dias, segundo ele. Ele não informou maiores detalhes do porquê ele fez essa afirmação, mas baseado na movimentação de tropas e de equipamentos dos dois lados, a gente pode entender que é uma questão de tempo realmente para que algo aconteça. Depois do ataque terrorista então que aconteceu na região indiana da Caxemira, a Índia culpou terroristas islâmicos paquistaneses. O Paquistão disse que não tinha ligação com o atentado, porém eles não fizeram nenhuma menção de perseguir ou de condenar o ataque. Com isso, a Índia bloqueou o fluxo do rio Indo, da água do rio Indo, que flui da Caxemira para o Paquistão, e isso já gerou ali uma grande tensão entre os dois países, com o Paquistão afirmando que seria uma declaração de guerra, porque isso vai prejudicar muito a economia e a população na região. Então, como dito, os dois países estão transferindo equipamentos e alguns confrontos já são registrados na linha de controle, em alguns pontos da linha de controle. Depois da tensão inicial, a Índia tinha iniciado uma movimentação de um porta-aviões no Mar Arábico como uma demonstração de força e já voltou esse porta-aviões para a base. Mas o Paquistão continua realizando exercícios no norte do país e o Paquistão ontem emitiu uma nota avisando que vai realizar exercícios militares entre Islamabad e Lahore, que é o caminho para Caxemira, com fogo real. Então a tensão entre os dois países continua aumentando e vamos continuar acompanhando qual vai ser o desfecho da situação. O Paquistão também emitiu um comunicado instando a Índia a não usar armas nucleares, a menos que fosse um caso extremo. Então já dá para ter uma ideia de como anda a relação entre os dois países. Enquanto isso, começam a surgir boatos de muitos soldados paquistaneses desertando ou abandonando as posições. Supostamente, diversos oficiais e soldados, centenas deles, já abandonaram os cargos ou por pressão familiar ou por medo de uma escalada, porque obviamente a Índia tem um exército muito superior, embora os dois tenham bombas atômicas, mas o exército indiano é muito superior ao paquistanês. Ontem na Europa, então, um apagão deixou milhões de pessoas sem energia. Esse apagão atingiu Espanha e Portugal e partes da França. A princípio tinha sido informado que tinha atingido também Itália e Alemanha e Bélgica, mas isso não foi confirmado. Então, não se sabe ainda as causas exatas do apagão, mas nada é descartado. A princípio se falou em um ataque cibernético, ou um evento atmosférico, ou um incêndio em linhas de transmissão na França, que alimenta esse sistema espanhol e português. Mas, como dito, nada foi confirmado e nada foi descartado. O que se sabe até o momento é que a energia simplesmente desapareceu da rede e deixou essas milhões de pessoas sem luz. Transporte público, voos, restaurantes, hotéis, bancos, supermercados, tudo ficou sem luz, tirando aqueles que tinham geradores. Hospitais puderam funcionar por algumas horas com o uso de geradores, embora tenham limitado só as cirurgias de emergência. Muitas pessoas ficaram presas em elevadores, a internet parou de funcionar, metrôs pararam também, tudo isso
as pessoas ficaram presas no meio do campo com os trens, e a opção dessas pessoas era ou sair caminhando ou esperar que fosse restabelecida a luz. Porém, o governo, tanto espanhol quanto português, dado a imprevisibilidade da situação, não tinham uma noção de quando seria restabelecida. A princípio, o governo português falava em 6 a 10 horas, enquanto algumas declarações falavam em até 2 semanas para restabelecer completamente a luz em todas as áreas afetadas. Até ontem à noite, algumas cidades de Portugal, as principais delas, e da Espanha já tinham luz novamente, mas, como dito, as causas ainda não foram divulgadas e estão sendo analisadas. Mas o que a gente pôde ver com esse apagão é que a Europa realmente não está nem um pouco preparada para uma situação assim. A Espanha decretou estado de emergência e as pessoas voltaram a falar no tal do kit de emergência que foi notícia há um mês atrás, onde os governos europeus estavam aconselhando seus cidadãos a terem uma mochila com alguns itens de emergência nas suas casas, ter um pouco de dinheiro em espécie. Como ontem os caixas eletrônicos pararam de funcionar, com a falta de energia e sem a internet, tudo isso parou de funcionar, então as pessoas não conseguiam comprar mantimentos nos mercados. Então essa foi a situação. E agora provavelmente vai se voltar a falar nesse kit de emergência, das pessoas terem alguns enlatados em casa e alguns itens extras para uma situação como essa. Ontem o Putin declarou também então um cessar-fogo unilateral que vai do dia 8 ao dia 10 de maio, pois no dia 9 tem a comemoração do dia da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista. Obviamente vai ter muitos líderes mundiais visitando o país para esse dia. A Rússia quer tentar evitar que tenham ataques ucranianos contra o seu território. A Ucrânia ainda não se manifestou se vai respeitar esse cessar-fogo ou não. Obviamente vai ser como o cessar-fogo da Páscoa: se a Ucrânia respeitar, a Rússia não ataca, e se a Rússia não atacar, a Ucrânia não ataca. Então vamos ver se realmente eles vão respeitar isso. O Putin emitiu também uma declaração agradecendo a Coreia do Norte, a ajuda da Coreia do Norte, no caso, para expulsar os soldados ucranianos da região de Kursk. A Rússia negava esse envolvimento até pouco tempo atrás, e no fim de semana, tanto Putin quanto o Gerasimov e também a mídia norte-coreana emitiram declarações praticamente simultâneas falando sobre essa parceria e até divulgando vídeos dos soldados norte-coreanos treinando em solo russo. Então agora finalmente termina o debate se realmente os soldados norte-coreanos estavam ou não participando da guerra na Rússia, e sim, foi confirmado. Então esses foram os principais temas de ontem. Se tu assistiu até aqui e se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo. Deixa também o teu comentário aí sobre as tuas teorias sobre o apagão e o que tu acha da guerra entre Paquistão e Índia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Muito obrigado, até a próxima.